Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães. O tema desse vídeo é revoluções industriais. Por que eu uso no plural? Porque temos 4, mas já vou falar disso. Primeiro a gente tem que definir aí o que é indústria, né? A indústria ela vai se referir, e aqui eu vou usar esse conceito, né, a toda a prática né, feita pelo ser humano que transforma matéria-prima em produto, em mercadoria. Então aqui teríamos 3 tipos de indústria, né? O artesanato seria o primeiro deles, o mais antigo aí. E aí você tem um domínio muito grande do trabalho manual para fazer isso. A manufatura, aonde você já tem a presença de algumas máquinas, né? Alguma tecnologia aí já. E a chamada maquinofatura, onde já domina o trabalho das máquinas sobre o trabalho manual. Então aí nesses 3 tipos você vê que varia digamos assim, o peso do trabalho manual e do trabalho tecnológico das máquinas e tal. Então, no artesanato, muito mais trabalho manual. Na manufatura, você vê isso mais balanceado. E na maquinofatura, o predomínio das máquinas sobre o trabalho manual. A primeira revolução industrial ela vai acontecer na Inglaterra no século XVIII. Você tem um contexto aí, né, da Inglaterra já ter resolvido questões políticas, né, aquela disputa nas revoluções inglesas, né, do século XVII, uma disputa entre rei e parlamento. Então essas questões políticas foram resolvidas, havia um contexto político para se pensar mais no desenvolvimento econômico e tecnológico. A Inglaterra tinha colônias no mundo todo, né? Tanto é que já no século XIX você vê um ditado que dizia que o sol nunca se punha no Império Britânico. Então a Inglaterra tinha colônias no mundo todo, portanto ela tinha fontes de matérias-primas no mundo todo. Havia aí toda uma massa de mão de obra, né, a ser explorada nas fábricas, que foi digamos assim, um dos primeiros desenvolvimentos aí dentro da Revolução Industrial, e que vai mudar, né, totalmente aí, radicalmente a organização social, não só na Inglaterra, mas depois em todos os outros países que passaram a se industrializar. A primeira revolução industrial ela vai ter como matriz energética aí, principalmente o carvão, né, que vai mover as máquinas. A queima do carvão vai mover as primeiras máquinas, e essas máquinas vão ser organizadas em espaços chamados de fábricas. Isso já foi uma grande mudança social, porque até então muitos trabalhadores, principalmente os do ramo do artesanato, eles trabalhavam em casa. Então trabalhavam em pequenos grupos, muitas vezes grupos familiares, onde todo mundo conhecia o processo todo de produção, onde o dono tinha, né, ele tinha um controle maior sobre aquilo. Agora, nas fábricas você já tem o trabalhador vendendo sua força de trabalho em troca de um salário, todos aqueles trabalhadores unidos num lugar só, chamada fábrica, e operando as máquinas. Aí daí vem o nome operário, né? E isso, né, essa primeira revolução industrial ela já trouxe vários benefícios econômicos para a Inglaterra. Depois você vai ver no século XIX uma segunda revolução industrial, já pensando aí, né, como matrizes energéticas a eletricidade e o petróleo. Então você tem um desenvolvimento muito grande, por exemplo, da indústria automobilística, o uso da eletricidade nas indústrias, e essa segunda revolução industrial levando a industrialização para os Estados Unidos, a Alemanha, a França, o Japão começa a se industrializar aí nesse momento. A terceira revolução industrial
vai se dar em meados do século XX, então você já tem aí a era da informática, né, a industrialização indo para lugares cada vez mais variados, aí como a China, né, você tem o Brasil já se industrializando aí ao longo do século XX. A quarta revolução industrial ela acontece ainda, né, a chamada era digital, e muita ligação e muito uso da nanotecnologia, né, e tecnologias digitais que têm causado impactos grandes na vida social, na vida cultural, na vida tecnológica das pessoas. Você viu que desde o início eu estou falando de tecnologia. E a Revolução Industrial ela trouxe essa necessidade de, para que haja crescimento econômico, crescimento das indústrias, é necessário investimento em tecnologia. Pensando isso no Brasil atual, né, você tem uma prática antiga já de pouco investimento em ciência e tecnologia. Então, já coisa infelizmente comum aqui no país, né? Você ter um pouco investimento e aí acabamos muitas vezes dependendo de tecnologias estrangeiras para poder investir aqui no Brasil, para poder ter algum desenvolvimento industrial aqui no país. As revoluções industriais elas têm fortes impactos na nossa vida cotidiana, então primeiramente questão das fábricas, né? Hoje qualquer lugar no Brasil aí, qualquer cidade pequena aí tem suas fábricas lá para produzir alguma mercadoria. Você tem a visão das pessoas sobre dinheiro, né? A organização dos trabalhadores ao longo dos últimos 300 anos, então aí o surgimento dos sindicatos, né, as próprias ideias econômicas que vão andar junto aí com as revoluções industriais. Então você tem, por exemplo, o liberalismo, o socialismo e outras ideias aí que vão discutir, né, o papel da economia na vida da sociedade, o papel do Estado conduzindo isso tudo. Então temos sim muitos impactos das revoluções industriais em nosso cotidiano. Na próxima aula prosseguiremos ainda nesse assunto e em assuntos relacionados a este. Muito obrigado.